O Jornal da EP recebe, na edição de hoje, o deputado federal mais votado do estado de São Paulo em 2022. Ele que é cotado neste momento para assumir até o ministério no governo Lula e participa aqui do nosso programa, Guilherme Boulos, do PSOL. Deputado Guilherme Boulos, bom dia. Ontem você já cumpriu uma agenda em Araraquara, mas novamente bem-vindo a Araraquara. Você fala com a maior audiência de Araraquara e região, o Jornal da IP, com José Carlos Madalena, comigo, Luiz Antônio, com toda a nossa equipe. Bom dia, bem-vindo, deputado Guilherme Boulos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Madalena, a todos vocês, a quem está ouvindo ou assistindo o Jornal da IP em Araraquara. É um prazer enorme estar com vocês hoje. Ô Boulos, você está aqui, mas você está acompanhando, obviamente, toda a movimentação em Brasília. As últimas horas, politicamente, para o governo, foram de uma derrota impactante, né? Inclusive na questão do equilíbrio fiscal. Como é que você avalia essa derrubada do projeto que eleva a IOF, essa movimentação política que me parece ter surpreendido ou decepcionado, não sei o termo correto, até o governo, Boulos? Luiz, o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e depois no Senado foi uma vergonha. Não foi algo contra o governo Lula. Foi a maioria do Congresso Nacional se insurgindo contra o Brasil. Porque a gente precisa dizer as coisas como são. Quando se fala de IOF, aí já vem aquela conversa, pô, Lula quer aumentar imposto. De quem? Vamos lá. IOF é imposto sobre operações financeiras. A maioria das pessoas que pagam IOF são super ricos, inclusive instituições financeiras, fundos. O povo não paga IOF. No máximo, a classe média alta vai pagar um pouquinho mais quando for fazer o câmbio do dinheiro de real para dólar para fazer uma viagem para o exterior. Mas é uma coisa de 1% a mais, né? Ou seja, esse mesmo IOF, algumas das alíquotas estavam a 6% no governo Bolsonaro. O Lula baixou ao longo do tempo a 3%, a 2%. Ele agora quis fazer um reajuste no IOF para o andar de cima pagar, para não ter que cortar no SUS e na educação. Aí vai lá, a maioria da Câmara e a maioria do Senado derruba o decreto do presidente da República, e aí agora, se não construir uma outra solução, se a justiça não manter o decreto, o resultado é que vai ter que cortar da saúde e da educação, da saúde no Brasil inteiro. Inclusive em Araraquara, ontem eu tive na UPA da Zona Norte, onde a gente enviou 2 milhões de reais em emenda parlamentar. Eu tive a honra de ser o deputado mais votado, não só do estado de São Paulo, mas também da cidade de Araraquara. E tive lá com o vereador Alcindo, com o secretário municipal de saúde acompanhando lá também, para ver a execução da nossa emenda. Mandamos para comprar remédio, fralda geriátrica. O presidente Lula reformou as UPAs, mandou, ainda no governo do Edinho, algumas centenas de milhões de reais para Araraquara para isso. Ou seja, o que eles querem é justamente paralisar esse tipo de ação, de investimento para melhorar o SUS, a educação, as áreas sociais, o Minha Casa Minha Vida, em nome do interesse dos mais ricos, dos super ricos, que não querem pagar nada. É isso que está em jogo. Por isso que eu digo a vocês, Luiz, que não é uma derrota simplesmente do governo Lula no Congresso. É uma derrota do Brasil, que o Congresso impôs para defender lobby de banqueiro e grande empresário. Agora, deputado, o senhor coloca é verdadeiro, né? Quando se mexe em alguns segmentos muito privilegiados da sociedade, a dificuldade política é muito grande, porque este setor, obviamente, por razões óbvias, né, está muito bem protegido politicamente. Agora, o que fazer, então, deputado? Como é que você, o seu campo político, enxerga essa batalha? Como mostrar para a população a importância desse debate, fazer o cidadão assalariado entender que quando se fala de IOF, não atinge, mas o beneficia de alguma forma, que essas pessoas são a maioria da população, e mesmo assim me parece que o governo, o campo político tem dificuldade de se comunicar e de fazer o debate, mobilizar a sociedade em torno desse tema, deputado.
Sabe qual é o problema, Luiz? O problema é que o debate político hoje no Brasil, infelizmente, está marcado pelo que as pessoas recebem aqui no Zap, pelo que passa no feed das redes sociais, e a extrema-direita no nosso país tem criado uma verdadeira fábrica de fake news, de mentira, de distorção de informação, e é isso que chega nas pessoas mais efetivamente do que os fatos, do que a verdade. Eu não tenho dúvida que a maioria das pessoas que ouviu alguma coisa sobre o EF estava achando que o Lula ia botar imposto para ela, para o trabalhador, né? Para o servidor público, para o camelô, para o motorista de Uber. Não tem nada a ver, porque o povo não paga IOF, né? Assim como o tema do imposto de renda. Veja, olha a hipocrisia. A direita e o centrão se uniram lá no Congresso ontem para derrubar o decreto de IOF, que era para que os super ricos pagassem alguma coisa, e também estão se reunindo lá no Congresso para não deixar andar o projeto do governo do Lula, apoiado pela esquerda, de zerar imposto de renda de quem ganha até R$5.000. Zerar, é 85% da população brasileira. Aposto que a maioria das pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente ganham menos de R$5.000 por mês. É a enorme maioria da população. E a proposta do Lula foi zerar imposto de renda e quem ganha mais de 50 mil começar a pagar alguma coisa sobre lucro e dividendo, que não paga nada. O andar de cima começar a pagar a conta. Aí como que eles vendem isso para a sociedade? Vendem dizendo, isso aí olha a esquerda querendo botar imposto, olha o Lula querendo taxar, sendo que vai tirar imposto de renda de 85% da população. Só que o debate político está distorcido. Essa é uma das razões do giro que eu tenho feito pelo Brasil. Estive ontem em Araraquara, estive ontem em São Carlos, amanhã vou estar no Amapá, no extremo norte do Brasil. Já passei por várias outras cidades do interior de São Paulo. Nós vamos até 15 estados do Brasil até agosto, para poder conversar com as pessoas, para levar a verdade, os fatos, combater as fake news, as mentiras que a direita tem inventado e organizar o nosso campo para a batalha que nós vamos ter. Porque não é possível que aqueles que estão ali na coleira do sistema, que estão defendendo o rico, né, que estão defendendo bilionário, se apresentem aí como se fossem os salvadores da pátria, porque não são. Então, não estão querendo deixar o presidente Lula governar. A verdade é essa, Luiz. Isso que está acontecendo hoje no Brasil. Eu sou deputado federal, estou lá no Congresso e vejo isso diariamente. Não estão querendo deixar o presidente Lula governar, sobretudo quando ele apresenta medidas populares para os ricos pagarem mais a conta, para não deixar cortar no SUS, na educação, para fazer mais investimento social. Os caras não querem deixar. Essa é a batalha que o Brasil está enfrentando nesse momento. Agora, me diga uma coisa, Bolo. Bom, a gente percebe que com isso o Congresso está muito fragilizado, logicamente, com a situação frágil. E como se armar o time que vocês têm para poder, logicamente, melhorar essa situação, melhorar a defesa, melhorar o ataque? Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que quem está dando as cartas é o Congresso e nós estamos percebendo que, como você disse, é claro que quem conhece um pingo de política está vendo que o atual governo não está conseguindo governar. Como é que vocês vão enfrentar essa situação? Tem 1 ano e meio de governo ainda. Como é que vocês vão enfrentar essa situação? Madalena, nós temos que atuar em várias frentes. Uma delas é essa que eu acabei de falar, ir conversar com as pessoas, olho no olho, colocar a realidade dos fatos, né? Veja uma coisa, Araraquara, vamos tomar Araraquara como exemplo. Qual foi o investimento que o governo do Bolsonaro fez em Araraquara? Nada. Pelo contrário, só ficou inventando mentiras sobre a cidade, dizendo que o povo comia cachorro durante a pandemia. Não fez um investimento em Araraquara, né? Presidente Lula, em 2 anos e meio, já botou mais de 500 milhões de reais em Araraquara. A obra de macrodrenagem da Via Expressa, só ali tem 140 milhões de reais.
investimento na reforma das UPAs, não só da Zona Norte, onde eu tive ontem, né? Investimento em educação na cidade, 5 mil moradias do Minha Casa Minha Vida, fez isso através do trabalho do Edinho, indo dialogar com o governo. Aí pega e faz a comparação da gestão atual em Araraquara com o governo anterior do Edinho. Pô, ontem eu fiquei sabendo, cara, eu fiquei chocado com uma coisa. Tinha uma experiência que foi feita aí na cidade, que era das cooperativas, e uma delas era de egressos do sistema prisional. Que eu tive a oportunidade de conhecer essa cooperativa numa visita anterior em Araraquara, foi premiada em várias partes do Brasil. Qual é a questão? E às vezes as pessoas têm muito preconceito de fazer esse debate. Cara, uma pessoa que saiu do presídio, ela pagou a sua pena. O problema é que ela fica com carimbo de ex-presidiário na testa e não consegue mais emprego, não consegue mais nada, vai para a margem da sociedade e muitas vezes acaba voltando para o crime. Então, a cooperativa que tinha sido montada em Araraquara, vocês conhecem, dava emprego para esses egressos do sistema prisional, para a pessoa poder recuperar a sua vida, ir para o caminho correto. Cara, o prefeito atual aí não está pagando mais a cooperativa para poder viabilizar. Resultado, as pessoas não estão conseguindo pagar os egressos do sistema que tinham voltado para uma vida de trabalho, não estão conseguindo mais pagar a pensão e estão sendo presos novamente. Deputado, tem um assunto que eu sei que o senhor tem respondido isso insistentemente desde o ano passado, mas nós precisamos perguntar, porque aqui em Araraquara o teu nome está circulando muito fortemente. Porque um vereador da Câmara de Araraquara está respondendo no Ministério Público e para a própria Câmara, uma comissão processante, pela prática de rachadinha, com evidências já levantadas no Ministério Público, os recibos dos pagamentos que seus assessores faziam na conta da mãe, Pix, enfim. E aqueles que querem defendê-lo dizem, mas o Boulos livrou o Janones, né, de uma cassação na Câmara Federal. O que teve de peculiar na questão do Janones, porque ele é um réu confesso, ele fez um acordo no Ministério Público, por que ele não teve o seu processo de cassação adiante? Você era o relator da questão, por isso que seu nome é bem lembrado aqui em Araraquara por causa disso, Boulos. Vamos lá, Luiz. O caso do Janones foi o seguinte, é importante você me fazer essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer e desfazer as mentiras que foram propagadas sobre esse caso. O Janones foi acusado de rachadinha. Para mim, rachadinha é crime. Quem cometeu rachadinha tem que ser punido, caçado, preso, seja em Araraquara, seja no Congresso Nacional, seja os filhos do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Qualquer um, né? A questão é que o processo do Janones chegou no Conselho de Ética. Eu fui sorteado relator, não queria ser relator, teve o sorteio, eu sou membro do Conselho de Ética, tive que pegar. E fui ver os casos. O que a defesa do Janones disse? Ela não entrou no mérito, se fez rachadinha, se não fez, depois ele confessou. Espero que a justiça puna ele. Não tenho nenhuma relação pessoal ou de rabo preso, ou o que quer que seja com ele. Confessou, gostaria que fosse punido. Mas a defesa disse o seguinte, a acusação de rachadinha se referia a um período anterior dele tomar posse do mandato. E algumas semanas antes, o mesmo Conselho de Ética tinha rejeitado o processo de cassação dos deputados bolsonaristas que fizeram quebra-quebra no 8 de janeiro e que estimularam e tudo mais. O processo foi mandado de 8 deputados e o processo foi rejeitado sumariamente porque aconteceu antes deles tomarem posse. Toma-se posse na Câmara no dia 1º de fevereiro e o 8 de janeiro foi 20 e poucos dias antes. O do Janones foi 2 anos antes dele tomar posse. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Conselho de Ética já vinha utilizando um critério de que não poderia julgar o que acontece antes da legislatura, esse critério vale para os bolsonaristas, vale para o Janones, vale para qualquer um. Eu não concordo, não fui eu que criei esse critério, mas ele já existia no Conselho de Ética. Então, a discussão não foi do mérito de rachadinha. Em nenhum momento eu disse se o Janones fez ou não fez rachadinha. Depois ele confessou que fez. Espero verdadeiramente que pague na justiça.
Tanto ele, como o vereador de Araraquara, como qualquer outro que faça rachadinha. Eu não tenho nenhuma acusação, nunca fiz, não devo nada a ninguém e espero que as pessoas que praticam esse tipo de crime sejam punidas. Agora, espero que também tenha ficado esclarecido qual foi o critério que nós tivemos que utilizar, porque era jurisprudência no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. É bom, viu, Bolo, ficar muito bem explicado, porque tem aqui alguns vereadores tentando fazer esta justificativa para tentar inocentar o vereador que fez a rachadinha, né? Então, quer dizer, vão usar a questão do... Sim. Deputado Janones para tentar abrandar para o vereador aqui de Araraquara. Alguma coisa a mais? Bom, Guilherme, a gente teria outros assuntos, mas quero agradecer, você está em curso, a gente também está com uma pauta aqui bastante tensa e intensa nesta manhã. Muito obrigado aí por dedicar uma parte do seu tempo a conversar aqui com o Jornal da IP, deputado. Eu que agradeço a vocês, forte abraço e uma excelente quinta-feira a todos vocês em Araraquara. Obrigado. Jornal da IP.